Leila, a filha de Charles. Amor, sempre amor. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. E certa vez, à noite, estando eu a exercitar a sonata ao luar de Beethoven ao piano, Recordações da Mediunidade, FEB, página 165. Voltei a ver Leila no ano de 1879, agora no Palácio de Montalbán, em Madrid, quando regressava de seu estágio educativo em Paris. Mais uma vez, como se viesse atraído pela musicalidade, ela tocava piano, arte na qual se tornara especialista e magistral ao executar Chopin, entre polonaises e impromptus, valsas e noturnos. Ainda em Paris, onde seus preceptores de piano foram discípulos diretos de seu grande ídolo polonês, como seu próprio pai também fora, ela aprimorara sua técnica musical. Os estudos de Leila se davam no convento anexo à igreja de Saint-Germain. Esta igreja, em particular, apesar da suntuosidade e da paz que reinava no local, vertia na solitária Leila sentimentos inexplicáveis, angústia e medo sem propósito, como se ali fosse o palco de uma grande traição. Depois de algum tempo, Leila passou a sentir verdadeira aversão pela igreja, que era obrigada a frequentar todos os dias. Estas lembranças tristes, embora ela não soubesse, eram de outra existência, quando engendrara vingança contra o capitão da fé, Luís de Narbonne. Nota explicativa 7. Personagem do livro Nas Voragens do Pecado. E fugira dele enquanto ele se confessava, deixando marcas inconfundíveis para sua sensibilidade mediúnica nas lajes da nave central. Os sentimentos controversos do passado deixavam impressões que só se abrandavam quando ela tocava piano. A alma dedicada e sensível encontrou na expressão da música também sua forma para contornar a saudade da casa e de seu pai. Quando tocava, relembrava os momentos que vivera no seio doméstico, cercada de carinho e atenção, mimos e flores. No lar, não precisava estar sozinha nunca. Sempre comia o que lhe apetecia e brincava. Estudava e lia o que lhe enchia os olhos. Uma vez distante, valorizou a paz de seu quarto luxuoso, as amas a vestir-lhe as rendas mais caras e as amizades que a visitavam sempre. A lembrança do olhar amoroso de Dom Carlos, pedindo que ela tocasse essa ou aquela música, não lhe saía do pensamento. E a saudade de pessoas caras, cercada apenas por estranhos, fazia com que ela se sentisse impaciente, ansiosa, melancólica e distante em devaneios. Esse estado d'alma era relatado em minúcia por ela mesma em cartas à família, mas também era notado por suas professoras, que, enternecidas pela saudade que ela sentia, enviavam a Dom Carlos suas observações. Quando se sentia solitária, ou o colóquio com as colegas de internato se tornava tedioso demais para sua perspicácia, retirava-se para a sala de música, porque obtivera permissão da Madre Superiora para tocar quando não tivesse outros estudos a realizar. Nos 3 anos que estudara em Paris, Leila crescera, tornando-se visivelmente uma mulher. Sua beleza se acentuara e os profundos olhos azuis se tornaram lúcidos,
refletindo os conceitos de seu tempo com a determinação de que seu espírito obstinado e intimorato trazia marcas. Leila sorria e cativava, tocava com sua arte os corações sensíveis como os dela e encantava os olhares masculinos que tivessem a oportunidade de fitá-la. Assim que chegou de volta a Madrid, Leila se acercou do pai, cheia de saudades de sua atenção, e passaram a conversar amistosamente, ora relembrando suas peripécias infantis, ora testando seus conhecimentos entre literatura e política, direitos humanos e, sobretudo, artes, incluindo a música. Sim, ela estava bem preparada para a vida. Sua cultura já era farta e talvez agora, que ela começava a entender os porquês da vida, Dom Ramiro pudesse incutir-lhe suavemente as ideias e ideias as quais abraçava, sugerindo-lhe a filantropia que tanto completava e dava sentido aos seus dias. Aproximei-me quando Leila deixou o piano e voltou a conversar com o pai, após os aplausos das convidadas de sempre, filhas das amigas de sua mãe. Como se interpretasse cômica peça, ela começou a treinar seu francês faceira e brincalhona, provocando o pai com sua recém-adquirida fluência. Chamava-o carinhosamente Charles, traduzindo seu nome de batismo para a língua de Allan Kardec, certa de que seria compreendida só por ele na totalidade de seu pensamento, visto que a mãe e as convidadas limitavam-se aos cumprimentos básicos naquela língua. Assim, diante de todos, mas mantendo a barreira de entendimento aos outros interlocutores, exibia-se, ao mesmo tempo, revelava ao pai a intensidade da melancolia que sentira distante dele. Usando palavras que não eram de sua língua materna, ela conseguia expressar sem reservas suas dores e suas dúvidas, certa de que naquela hora, diante de outras pessoas, não seria repreendida nem se emocionaria demasiadamente. Foi assim que teve coragem para revelar-se rebelde aos conceitos católicos aprendidos durante sua educação por incentivo de sua mãe e praticados com mais rigor no internato, que era, na verdade, um convento. As madres da igreja de Saint-Germain lhe imprimiam respeito e distância, não conseguindo amizade com elas, nem mesmo para tomar-lhes por conselheiras, visto que seus argumentos sempre diziam respeito a um céu e um inferno, que Leila não poderia conceber. Disse isso de chofre, seguida da confusão com os olhos brilhantes de lágrimas contidas, de que não queria mais regressar à França ou ao convento para a conclusão devida de seus estudos. Dom Carlos, entre enternecido e preocupado, respondeu ao mesmo francês da filha, temendo ser mal educado aos convidados que fingiam acompanhar o diálogo, certos de que ela narrava as aventuras da educação primorosa que recebera ou as belas paisagens de Paris. Podemos conversar em particular se te apraz, querida. Por enquanto, fica sabendo que não te forçarei a regressar, se é disso que tens medo, minha filha. Sei que tua educação se completaria aos 18 anos, e isto te daria mais 3 anos em Paris. Se não o queres, fica conosco, mas exijo que expliques por qual segmento do cristianismo te devotarás a nosso Mestre Jesus, se não és católica. Respeito qualquer religião, desde que concebida e praticada com fé e devotamento, e em minha casa não a obrigarei a seguir o catolicismo porque sua mãe assim o quer. Mas diga, Leila, se é por Lutero ou Calvino que teu coração foi conquistado, ou antes, se leste ao que recomendei em nossa biblioteca e o isolamento e a saudade fizeram-te refletir sobre o espiritismo? Leila disfarçou como pôde sua alegria diante da aprovação do pai. Certa do apoio dele, poderiam conversar mais tarde,
quando tentaria convencer também a mãe a abandonar o exílio em Paris, sem que outro convento em Lisboa ou Madrid fosse a solução. Foi tão grande o contentamento que ela esqueceu o francês e agradeceu em espanhol, mesmo, as concessões de Dom Carlos Ramiro lhe fizera. Displicentemente, ignorou a pergunta tão importante, mudando de assunto e aceitando tacitamente o convite do progenitor para conversar na intimidade. Auscultei os pensamentos do pai amoroso que enchia o peito de ternura diante do contentamento da jovem, agora culta e senhora de si, que ela havia se tornado. Ele pensava até que ponto os caprichos de sua filha deveriam ser atendidos, quando foi novamente abordado pelo coraçãozinho exultante e ouviu as palavras doces, agora em sua língua natal. Papai, podemos promover um sarau? Em comemoração ao meu regresso? Podemos? As convidadas aplaudiram a ideia diante da rara oportunidade de um baile que a nata da sociedade espanhola frequentaria. Nesses eventos, disfarçavam-se os ensejos que os jovens tinham para conversar ou buscar casamento entre outros jovens. Leila era só entusiasmo adolescente pela vida radiante que se desnudava. Ela estava ciente das próprias capacidades, mas não se entendia ainda entre os mais felizes da terra, que gozavam saúde, juventude, beleza e riqueza na mesma oportunidade. Queria sempre mais em seus sonhos e quimeras. Queria um príncipe ou um herói com quem comungasse os mesmos anseios. Exultava o coraçãozinho inexperiente de aventuras pelas ocasiões onde se faria um encontro entre amigos e conhecidos na promoção da sociedade, futuros candidatos ao namoro e casamento. Dom Carlos Ramiro não se importou que a conversa iniciada em francês tivesse se dissipado, pôs-se constrangera diante dos convidados e até mesmo da própria condessa, pessoa a quem ele sabia não compreender o pedido de Leila tão facilmente. Ele se deixou levar pela efusão adolescente com a perspectiva da festa, talvez querendo dar-lhe tempo para se acostumar à nova realidade em que se inseria, o mundo adulto repleto de saraus e festas. Desistiu de repetir a pergunta que fizera antes ou insinuar novamente os trabalhos de caridade em nome de Jesus. Pensou uma vez mais, em primeiro lugar, em atender-lhe os caprichos, certo de que teria tempo mais tarde para conversar com tranquilidade. O que seria um evento como aquele de pequenas proporções diante de sua fortuna? Não merecia aquela que regressava a ser comemorada depois de tão longo tempo? Mobilizou então recursos e marcou a data para o festejo, elevando o estado de espírito da filha ao júbilo pela quimera que viveria. Ela era toda emoção adolescente pela vida radiante que se abria como um leque diante de si. Naquela noite, após o recolhimento dos criados e de Dom Carlos ter dispensado seu serviço de quarto, ele se encontrava em seu escritório, envolvido em sentida prece. Papéis e livros abertos de suas recentes pesquisas estavam diante dele na escrivaninha altiva de madeira escura à moda florentina. A única vela iluminava o ambiente, já que ele tinha dispensado a criadagem e solicitado que apagassem os lampiões e candelabros. Naquela luz bruxuleante, o rosto dele contraído em elevação parecia muito velho, sulcado por rugas, e os cabelos, já cobertos pelas cãs do tempo, refletiam o brilho amarelado do fogo, que se extinguia na lareira próxima. Assim, enlevado, a meus olhos espirituais parecia verter de sua mente intensa claridade, maior e mais intensa que qualquer outra do ambiente, pelo calor da prece que proferia, pela sua condição de mártir, tendo morrido em nome do Mestre Jesus nos dias que ficaram conhecidos como de São Bartolomeu na França.
Tão concentrado estava ele que não ouviu as suaves batidas na porta. Leila pretendia encontrá-lo a sós, longe dos convidados, mas principalmente longe de sua mãe. Entrou suavemente, parando diante da comovente figura de seu pai em oração. Os olhos dele estavam fechados e dos lábios saíam como uma cascata de estrelas, as mais lindas pérolas de lições que ela já ouvira. Agradecia ao fidalgo pelo dom da vida, pela oportunidade de estudo, pela riqueza que possibilitava garantir o sustento dos seus. Agradecia por cuidar dos enfermos, em especial pedia nominalmente por alguns assistidos de seu hospital. Quando terminou de enumerá-los, pediu que os espíritos que o cercavam cuidassem durante a noite de seus familiares, vertendo sobre eles bálsamos salutares e bênção de paz. Esta oração chegava diretamente à nossa benfeitora Luíse de Guzmán, que concedia chuva de bênçãos para todos da família e aos necessitados que foram nomeados. Calou-se o conde quando a menina tomou coragem para ensaiar o nome paterno, mas o fez mantendo-o traduzido para o francês, que se tornou, a partir dali, um apelido carinhoso que ela usava sempre que estavam sozinhos, ou sempre que queria abrir seu coração e pedir conselhos. Paizinho, Charles. Os olhos dele se abriram lentamente, e quando ele a viu, ficou altamente enternecido pela figura de camisolões e cabelos trançados, parecendo mais magra e menor do que no dia a dia, quando se trajava com os vestidos armados e coletes comum à indumentária feminina da época. Ele se lembrou da criança que ela ainda era, ou que fora até sair de casa para a sua educação em Paris. Podemos conversar agora? A resposta afirmativa dele correu para tomar-lhe a bênção, osculando as mãos que tremiam ainda pela emoção da prece, deitando a cabeça sobre seus joelhos em atitude de reverência e carinho. Depois se sentou em cadeira próxima, sem saber por onde começar a falar. Na verdade, estava acostumada às preces do pai, mas aquela em particular tinha tocado intimamente seus conceitos de fé e devoção, exatamente quando iria confessar sua insensibilidade a esses arroubos das religiões. Ele esperava paciente quando percebeu o silêncio da interlocutora. Talvez pelo avançado da hora ou pela solidão da casa, ela se sentisse tolhida. Resolveu então o nobre senhor que falaria mais uma vez à filha, resumindo o que tinha conversado, talvez para relembrá-la de onde tinham parado. Ele a tinha questionado sobre fé e a religião que ela estaria professando, uma vez que não pretendia tornar-se católica como a mãe. Mais cedo ficaste de dar uma resposta, Leila. Não que fosse urgente ou condicional sondar tuas propensões a uma das religiões cristãs, mas entendo que seja necessária à vida de qualquer ser humano. Permito-te escolher e não te imponho minhas convicções, certo de que tens livre arbítrio e bom discernimento para essa escolha. Leila se impertigou na cadeira, olhando para a vela que se extinguia. Sondando seus pensamentos, eu vi a difícil situação em que se encontrava, sem querer desagradar ao pai, mas tendo de assumir o foro íntimo de indagações e dúvidas que não são a base para nenhuma fé. Ela foi sincera. Perdoa-me, papai, não professo nenhuma fé. Vi que oravas quando entrei em teu escritório, silenciei respeitosa, senti a intensidade de tua devoção e me envergonhei de não partilhar da tua crença, por isso me calei. Penso que estou magoando os teus sentimentos com essa minha decisão, mas não consigo acreditar no sobrenatural como acreditas, nem me valer das práticas católicas para orientar minha conduta.
Quanto aos protestantes, nunca participei de seus cultos e não saberia dizer. Mas creio ser a mesma coisa, já que o mestre que norteia também essa enorme quantidade de crentes é o mesmo. Calou-se a menina e o pai, chamando sobre si mesmo a responsabilidade de orientá-la, retrucou. Não leste o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo que te dei? Não tomaste aulas com os párocos e freiras por esses anos todos, como queria tua mãe? Nada do que lhe foi ensinado tocou teu coração? Nem a vida, nem as mensagens do Cristo, nem as interpretações dos Espíritos foram suficientes para convencer-te? Sei que não conheces o amor, a não ser aqueles que nutres por minha pessoa e outros familiares. Mas não podes deixar de convir que a mensagem daquele a quem não compreendeste ainda completamente é de puro amor, amor sublimado pelos desvalidos e doentes. Dom Carlos Ramiro parou de falar por alguns minutos, refletindo sobre a melhor forma de abordar aquela filha querida de seu coração, que caminhava pelo mundo ainda às escuras, na pior das ignorâncias, a ignorância da fé. Porém, ela mesma, achando a pausa no diálogo, se interpôs. Li sim o que me pediste com atenção e assisti às aulas de catecismo com seriedade. Mas entendo que esses personagens, criados para exemplificar condutas e procedimentos, são nada mais que um instrumento social para modelar caracteres. A ciência tem avançado. Dom Carlos interveio diante do que ouvia, pois não podia acreditar no que estava sendo revelado. Então, sua filha querida, uma artista dedicada, que tinha estudado nas melhores escolas, obtido dentro do lar 2 exemplos de fé, dele mesmo e de Constância, sua esposa, que sendo católica fervorosa era a expressão do que acreditava, a doce Leila agora se revelava insensível ao Cristo? Queres ciência? Lê o livro dos Espíritos. Ele correu os dedos pelas pilhas de livros sobre sua mesa, escolheu aquele que pretendia e o estendeu à filha. Depois conversaremos sobre ciência. Quero saber sobre o sentimento que é capaz de mover os teus atos, Leila. Esse sentimento que te leva a tocar piano com desvelo, habilidade e perfeição. Quero saber sobre a saudade que sentias desta casa onde nada te falta, da saudade que sentias de minha pessoa. Não é amor, querida? A jovem fidalga escondeu o rosto entre as mãos, parecendo chorar, enquanto Dom Carlos, já de pé, afagava os cabelos dela, mesmo trançados. Minutos depois, a moça enxugou 2 lágrimas enquanto rearticulava o pensamento, escolhendo palavras para ser sincera sem magoar aquele que mais amava no mundo. Sim, eu te amo, papai. Com toda a intensidade que conheço, me foi muito cara a separação que vivemos por esses anos. És um nobre fidalgo, com maneiras educadas e polidas, preparado para agir com discernimento, com compreensão. Tens o coração bom e ajuda aos desvalidos, colocando à disposição dos necessitados não só os teus serviços como médico, mas também parte da fortuna que herdarei. Não entendes que és especial para mim? Não sentirei este amor por mais ninguém. Dom Ramiro tomou entre as mãos o rosto da filha para olhar em seus olhos e se certificar da profundidade daquele amor. Ele não a estava repreendendo, mas, em sua delicadeza de sentimentos, Leila se comovia diante do que conversavam. Ele mesmo enxugou outras 2 lágrimas enquanto dizia: És minha filha agora, mas, se estivesse entre os caídos e doentes que amparo em meu hospital, eu cuidaria de ti. Lembrando-se das inesquecíveis cenas
que vivera quando Leila se apresentara em seu hospital morrendo de tuberculose em outra encarnação. O fidalgo parou de falar. Não podia revelar seus conhecimentos sobre o passado para aquela que não conseguia acreditar. Refazendo o raciocínio, continuou. É amor como este que sentes por mim que nosso Mestre Jesus tem pela humanidade. Cada caído, necessitado, doente ou pobre é especial para ele e merece toda a atenção e cuidado. Como ele não está mais entre nós, delega às pessoas de boa vontade que tenham responsabilidade e consciência uma parcela desse cuidado com o próximo, assim diminuindo o sofrimento no mundo. Leila entrou a cismar sobre os ensinamentos do pai. Nunca em suas aulas poderia ter compreendido tão bem as lições sobre o amor do Cristo, mas era alma caprichosa e ainda duvidava, argumentando com coerência dentro do que entendia sobre o amor, que era quase nada. As pessoas têm divergência de postura, de atitudes, tornando-se ciumentas e más, mesquinhas e avarentas, maledicentes e até cruéis. Não é possível amar a todas elas com imparcialidade. O amor que sentimos um pelo outro como pai e filha é algo diferente, sublime, íntimo, até não terá nunca esta característica indistinta e popular. Vendo os dois conversarem de onde me encontrava, podia observar as ondas de fluidos cor-de-rosa que exalavam do centro de força cardíaco. Nota explicativa 8. Chakra ou fulcro de captação e manutenção de energia situado no perispírito. De Dom Carlos, indo diretamente essas energias afagarem a área correspondente no corpo espiritual de Leila. Pacientemente, o fidalgo voltou a elucidar, retomando sua posição na cadeira da escrivaninha, pois que a menina parara de chorar, consolada pelo carinho que sentia vindo dele. Distinto brilho se fez presente no olhar do conde, agora enlevado pelo evangelho de amor que recitava e pela oportunidade de instruir a filha. Jesus compreende que essas atitudes e posturas que tomamos às vezes são frutos da ignorância das sábias leis de Deus. Falo da lei de causa e efeito e da lei de reencarnação, que compreenderás quando leres o segundo livro que te dei. Desse amor que o Mestre representa na terra, cujas bases estão assentadas no perdão e na compreensão da ignorância, também eu sou apenas um aprendiz. Tudo o que faço em nome da caridade, pelo que me consideram como filantropo, não é nada em comparação ao que poderíamos fazer nós dois juntos, Leila, se apoiasses nossa causa. Leila se inquietou mais uma vez. Não se julgava à altura do pai nem em termos de fé, nem em termos de filantropia, pois que esses eram ainda conceitos muito aquém de sua compreensão, em parte devido à sua juventude, em parte devido ao seu espírito arredio e insubmisso aos apelos cristãos. Não consigo entender esse amor, papai, sinto muito. A par do amor que te devoto, mais além, consigo apenas entender as aventuras amorosas descritas nos livros. Encontros de cavalheiros e suas damas, cartas trazendo segredos de amor e beijos roubados, a moda romântica mais expressiva. Amor pela arte, pela música, dedicação ao conhecimento, aos modos polidos e ao comportamento cortês. Desse amor aos doentes e pobres, sem elegância e cultura, falta-me compaixão, falta-me fé de que alguma atitude por esses coitados tenha consequências outras que não sociais. És ainda muito jovem, Leila. Terás outras oportunidades de te comoveres diante da dor alheia, quando vires uma criança com fome ou jovens sem oportunidade de estudo como tens, ou ainda diante da velhice desamparada.
Muito me agradaria que te interessasse pelo hospital, que o visitasse vez por outra para teres a ideia do que falo. Enquanto viveres entre as almofadas perfumadas deste castelo, não te comoverás. Os dois ficaram quietos por alguns momentos, entendendo-se mutuamente. A jovem se revelava romântica, mas pensava exatamente como Constância o prevenira anos antes. Uma dama deveria se precatar de certas situações, preferindo misturar-se às buscas casamenteiras dos salões, ao operar na enfermagem caridosa, no acolhimento ao mendigo, no ouvir dos problemas e se interessar por eles. Faltava-lhe a piedade, aquele sentimento descrito pelo Espírito Michel, no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nota explicativa 9. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderdes ser úteis. Recomendou que a filha lesse o tópico em particular e depois meditasse mais um pouco. Dom Carlos resolveu que não insistiria e passou a tratar as amenidades sugeridas pela filha. Queria conhecer cavalheiros? Não seria muito nova ainda? Conversaram animados por mais algum tempo. Pai e filha só se recolheram quando o relógio carrilhão soou 2h da manhã. Mais algumas semanas se passaram enquanto esperávamos pelo grande dia em que a mansão se iluminaria pela festa. Durante este tempo, Leila tocava o piano com frequência e exaltava-se com a música, arrastando consigo a família, que também ouvia os maravilhosos acordes, delicados arpejos que compunham as melífluas melodias. Sempre que podia, Dom Ramiro tocava também e promoviam desafios um ao outro, como se a principiante pudesse superar o mestre. Todos os dias também, ela buscava a biblioteca para a leitura de seus romances, esquivando-se das estantes espíritas recomendadas pelo pai, por pura falta de interesse, ou antes por medo, já que, sendo médium, já se concentrava, conseguia atrair espíritos necessitados ao seu redor, e isso lhe causava desconforto. De quando em vez, tomava o livro dos espíritos para dizer que obedecia ao pai, e o lia com a dúvida por companheira, com a intenção de enumerar falhas de raciocínio. Mas, como não as encontrava, aborrecia-se da leitura e justificava intimamente seu procedimento de abandonar o livro pela proibição que sofrera certa noite, quando ainda estava no convento e uma das freiras a surpreendeu lendo o evangelho que o pai lhe dera. A Madre Superiora tomou conhecimento do caso, o livro confiscado, e a jovem sofreu reprimenda e cumpriu até mesmo penitência. Apesar de se tratar de um evangelho, foi atirado ao fogo, e Leila viu o que mais amava nele queimar-se de imediato: a dedicatória que seu pai lhe escrevera. Estava em espanhol e ninguém a entendeu. Depois desse episódio marcante, ela não mais conseguia se concentrar na leitura espírita, julgando-se muito pecadora ao fazê-lo, ou antes, era isso que pairava em sua mente, justificando sua falta de atenção a um pedido que seu pai lhe fizera, pois, se não era espírita, tampouco era católica.
Com a proximidade do dia do baile, vieram também os preparativos. Cada ornamento do salão fora polido e cuidado pela fiel criadagem da mansão. Flores foram encomendadas e as melhores comidas e bebidas capazes de agradar aos mais finos fidalgos da época. A prataria e a porcelana foram previamente escolhidas pela senhora daquela festa e fariam inveja às outras senhoras tanto pelo refinamento quanto pelo bom gosto. As obras de arte, selecionadas pela pequena anfitriã para constar diante de seus convidados, foram retiradas dos aposentos íntimos para a especial decoração. Até mesmo o cavaleiro, em posição de atirar em corça assustada, entalhado na madeira ao pé da escada, recebeu o polimento de uma resina específica que o fazia brilhar, dando destaque a tão distinta ornamentação. O palácio parecia resplandecer iluminado pelo encanto e pela alegria de sua herdeira. No grande dia, meia hora antes de os convidados adentrarem o salão, Leila exercitava seus dedos ágeis ao piano quando os membros do trio de cordas chegaram. Ao invés de se inibir diante de consagrados profissionais da música, ela continuou tocando, confirmando pouco depois que também tocaria uma das peças de Chopin, pois as amigas estavam acostumadas a ouvi-las sempre que ali vinham e naquele dia não se furtariam a fazê-lo. Os músicos, admirados da qualidade do trabalho que ouviram, aqueceram ao pedido que mais pareceu uma ordem. Mais tarde, de fato, quando o salão estava repleto de convivas, a jovem anfitriã comprovou que era verdade aquele seu primeiro impulso e não se intimidou diante do público. Aos olhos maravilhados de todos os presentes, aquela linda e rica fidalga se apresentou como um anjo vindo diretamente das beatitudes celestes. Vestia vaporosa musselina branca quando desceu as escadas. Cruzou o salão com os olhos fixos no instrumento. Parecendo não ver mais ninguém, trocou algumas palavras com o maestro e se sentou. Seus dedinhos, embora pequenos, davam conta do teclado com exímia habilidade. Como prometido, ela iniciou os acordes do fabuloso Fantasie Impromptu, opus 66 de Chopin. Música que alterna trechos suaves e intensos, que bem retratavam seu estado de alma tão vivo e cheio de contrastes, de altos e baixos, que espelhavam a sua forma de ser. Essa música era a preferida de seu pai. Não era comum que uma senhorita abastada, herdeira de um título, se apresentasse nos salões, mesmo que fosse de sua própria residência. Recitais e apresentações eram particularidades do mundo masculino, cabendo às mulheres tocar um instrumento longe dos olhares do público ou aplaudir diante de músicos consagrados nos teatros. Leila não ignorava essa proibição, mas era voluntariosa e independente em sua música, sentindo tanto orgulho do que fazia que não conseguia se conter diante de 2 ou 3 jovens de sua idade que pudessem aplaudi-la, quanto mais diante de 20 ou 30 pessoas. Tomara a decisão de tocar o piano aos convidados naquela mesma tarde, sem consultar pai ou mãe se conviria ou não tal atitude. Dom Carlos deixou passar mais essa extravagância da filha, porque não queria estragar-lhe a festa, mas pensava não ser possível continuar com saraus daquele gênero. Ao final da apresentação, os aplausos foram unânimes e Leila ficou trêmula de contentamento, cruzando o olhar com toda aquela gente que admirava e respeitava como filha da casa de Guzmán, sem estranhar-lhe a atitude incomum. Destacou-se ante os olhares empolgados o de um jovem fidalgo, de maneiras educadas, que a cumprimentou, acenando levemente a cabeça e continuou a fitá-la com visível encanto no olhar, insistentemente. Leila o notou assim que desceu do piano, e como algumas pessoas a cumprimentavam,
disfarçou o constrangimento que sentiu pela intensidade com que era observada por ele. Retrocedendo um pouco a narrativa, quando a menina entrara no salão, podemos entender melhor a razão daquele olhar. Antes, porém, devo introduzir o rapaz. Acontece que me interessei pela vida de Leila por duas razões muito distintas uma da outra: o ódio e o amor. Numa encarnação pregressa, eu me liguei a ela pelos canais obsessivos em perseguição, ou antes, uma louca vingança por ela ter traído e levado meu filho a matar-se em nome do amor que consagrava a ela. Este espírito chamado Henri de Nomières. Nota explicativa 10. Personagem da obra O Cavaleiro de Nomières. É hoje Roberto de Canalejas, reencarnado, este mesmo jovem insistente que admira Leila acima de suas forças por esses mesmos laços fortíssimos de amor. Entendi que pelo ódio não lograria senão desgraçar-me ainda mais pelos intrincados caminhos dos compromissos reencarnatórios. Compreendi que errei e tentei reparar o erro, consagrando-lhe agora o amor, em respeito a esse filho, já que os méritos que possuo são demasiado incipientes para tentar dar-lhe proteção. Roberto era jovem, de 25 anos, filho adotivo do Visconde Carlos de Canalejas, um amigo de Dom Ramiro desde a juventude, que também era espírita, e fundaram o orfanato nos arredores de Madrid, de lá retirando o pequeno Roberto do desamparo. Dom Carlos Ramiro custeara-lhe os estudos de medicina, e ele, Roberto, grato pelo apoio, hoje trabalhava no hospital beneficente. Enquanto Leila tocava, Roberto se sentia inspirado pela música, mas, em primeiro lugar, impressionadíssimo com a pianista. Ele a seguiu com os olhos pelo salão, tocado e comovido em suas fibras mais íntimas, quando ela foi anunciada e finalmente entrou. De onde estava, não perdia um só movimento das rápidas mãozinhas graciosas e brancas que corriam pelo teclado. Comovido, relembrava na delicada figura da menina o espírito imortal que lhe fora caro em outras existências corpóreas. Dom Carlos percebeu nele o interesse, ou antes, também pressentiu a ligação espiritual. E pai atencioso que era, colocou sobre o ombro do jovem de Canalejas as mãos fidalgas para facilitar a abordagem do rapaz. Vejo que estás impressionado, caro Roberto. Senhor Conde, vossa filha é primorosa pianista. Que talento ela tem, que postura. Se não me atrevo em demasia, gostaria de falar-lhe em particular. Com custo, Roberto conseguiu disfarçar a emoção enquanto tentava expressar como ficara admirado com a execução da peça de Chopin. Mas, na verdade, estava atraído pela jovem, impelido pelas forças do amor que lhe reacendiam o coração. Dom Carlos observou o médico e amigo com bonomia. Já havia alguns anos que atuava na medicina junto a ele e era dedicado estudante, atencioso com todos, simpático e inteligente. Formara-se em medicina para seguir os passos do pai adotivo e o fazia com respeito pelos pobres, assim como lhe era pedido. Como pai, Dom Ramiro não se oporia que ele conversasse com Leila e concedia aquela entrevista em nome da filha. Foi assim que permitiu que eles se falassem a sós, mas advertiu. Bom amigo, podes falar com ela o quanto queiras, será um prazer conceder-te a entrevista. Mas saibas que Leila conta apenas com 15 primaveras. É ainda muito jovem para que façam a corte. Acaba de regressar de Paris, para onde precisa ainda regressar concluindo os estudos. Ela se acostuma à vida em sociedade pela primeira vez. Sim, senhor Conde, compreendo que se trata de adolescente,
mas hás de convir que não o sou. Quero apenas demonstrar minha admiração pelo talento que ela apresenta e pela formosura inocente dos detalhes que lhe colorem o rosto, disse o jovem médico, escolhendo as palavras que não traíssem seus sentimentos. Leila é inteligente e sensível. Recebeu educação num dos conventos da França, mas faltam-lhe alguns valores morais como predicados, que sei que o Senhor dispõe, caro Roberto, como a piedade, a compaixão pelos pobres. Como és também jovem, talvez pudesses me ajudar e servir de exemplo. Ficarei feliz em ajudar. A senhorita de Guzmán terminava de tocar, exaltando os lindos acordes finais, enquanto seu pai retomou o lugar que antes ocupava, e Roberto passou a ensaiar o seu mais intenso olhar, conforme expliquei. Depois do minuto em que se constrangeu com o jovem de Canaleiras, Leila se integrou a um grupo de fãs e amigas que sempre a ouviam, e naquele momento discutiam sua performance, aplaudindo seu talento. Ela estava lisonjeada com os elogios, mas se defendia modesta. Aplaudam Chopin. Ele é o gênio, eu sou apenas a intérprete. Dom Carlos chamou a filha para apresentá-la a conhecidos que queriam também cumprimentá-la. E enquanto caminhava pelo salão, parando em grupos distintos para a conversa sugerida pelo pai, sentia o olhar expressivo do rapaz desconhecido a segui-la. Ela, porém, retribuía quando possível, quando não via que ele trocava de lugar, evidenciando que queria vê-la ou mostrar-se interessado. Ficaram os dois jovens a olhar-se incessantemente por mais de 2/4 de hora, o que não era costume da época, porém os dois não conseguiam desviar a atenção um do outro. Roberto não conseguiu esperar que Dom Carlos o apresentasse à jovem pianista, e quando a viu, outro grupo de amigas aproximou-se. Parado atrás dela, ouviu os elogios, concordando com cada um deles e acrescentando por si mesmo mais alguns mentalmente. Quando falou, sua voz possante a assustou, pois destoava dos sopranos que a cercavam, sendo grave. Então sois fã de Chopin? Também eu sou, começou ele algo determinado, segurando levemente o cotovelo dela e continuou convidando-a a caminhar até o sopé da escada. Não vos preocupeis se nos afastarmos dos outros, porque tenho a permissão de vosso pai para falar-vos. Leila se sentiu desconfortável com a proximidade dele, com o olhar intenso e a expressão curiosa. Diante do convite de Roberto, corou. Quando isso acontecia, seus olhos de azul profundo evidenciavam sua diáfana cor. Ela experimentava um misto de atração e temor que excitava seu coração faminto por uma aventura amorosa. Porém, mulher que era, temia a impetuosidade a qual uma paixão poderia levá-la. Aquele jovem, porém, não lhe era de todo estranho, pois ela o conhecia desde a infância. Ele estivera presente a alguns eventos promovidos por Dom Carlos. Só não estava lembrada de qual amigo de seu pai ele seria filho, pois o jovem galante não apresentava semelhanças físicas com nenhum dos conhecidos. Os olhos dele eram grandes e os cabelos negros e bastos. Sua voz possante de barítono a fazia estremecer por soar tão grave, e a barba cuidada, terminando em ponta, fazia com que ela ficasse curiosa por correr os dedos por ali. Ele, por sua vez, estava encantado diante daquela beleza singela, quase infantil, mas que caracterizava uma pessoa capaz de tocar piano com maestria de uma Madonna. Revia nela, de alguma maneira, que não conseguia explicar, traços que lhe eram familiares, modos convidativos, olhares irresistíveis. Queria conversar, queria exaltá-la como pianista, mas também como mulher pura e doce, qual ave canora que entreava
o voo e o canto nos salões daquele dia. A partir daquele momento, a conversa entre os dois fluiu fácil, descobrindo preferências e prazeres, ou melhor, redescobrindo um no outro as afinidades. Discretamente afastei-me para que os jovens se entendessem, pois que sabia que eram espíritos que se amavam, com programa reencarnatório de se reencontrarem em nova chance de matrimônio. Meu filho amado pedira essa oportunidade de vir ao lado de Leila, porque, sendo esposos de outras vidas, não lograram conviver por mais que alguns meses, e este fato de não poder tê-la consigo o frustrava em seus sentimentos recônditos. Entre sorrisos, o jovem casal parecia perfeito. Ele mais alto e aristocrático, com cabelos penteados com esmero, de forma característica dos homens madrilenos da época, e ela mais baixa, porém com porte elegante, finamente vestida de branco, com pequenas rosas douradas, como drapeado leve, parecendo uma delicada boneca de porcelana. Os dois juntos estavam amoldurados pelo bravo caçador entalhado na madeira, que ouvia as confidências deles ao pé da escada. Mantendo distância, procurei não adentrar seus pensamentos, mas vi que ela, em dado momento, sorriu, voltando a corar, e os olhos dele se reviraram de prazer. Ao final do breve e intenso encontro particular, ele levou as mãos dela, ainda nuas pelo ofício que acabara de executar, aos lábios, roçando a barba com delicadeza entre os anéis de distinção e nobreza que lhe ornavam os dedos. Afastaram-se com pesar, pois não convinha que ficassem por muito tempo a sós. O olhar que buscavam um ao outro, porém, os atraía, assim como seus espíritos reconhecidos e gratos pelo encontro. Deixavam fluir entre eles uma gama de cores com predomínio do rosa claro e azul, que exalava de seus centros de força cardíacos. Achavam-se unidos por aquele mesmo amor imortal que sentiam ainda ontem, quando se reencontraram como primos. Nota explicativa 11. Referência à obra O Drama da Bretanha. Essa energia que irradiava deles não passou despercebida aos convidados, que, embora não tivessem grande sensibilidade mediúnica, captavam os olhares e as preferências, as posturas e os gestos da jovem anfitriã. Entre os curiosos daquele comportamento de Leila estava também sua mãe, Constância, que percebeu o colóquio entre os dois médicos, seu marido e o jovem de Canaleiras, depois reparou na movimentação deste buscando a filha e acompanhou de longe a conversa que os dois tiveram em separado. Intimamente, a senhora condessa aprovava que a filha se casasse. Somente a oprimia o fato de Leila ser tão jovem ainda e não ter completado os estudos na França. Mas entendia que a possibilidade de um casamento com médico de posição social e estima do senhor conde, Dom Carlos, seria um achado, por isso nutria também esperanças de que o destino da filha assim se selasse. Seria melhor que ela se casasse logo e sossegasse os instintos impetuosos, pensava ela, mesmo que fosse com aquele jovem adotado pelo senhor de Canaleiras, com o qual ela não simpatizava muito. Assim como a senhora Condessa de Guzmán, eu exultava ao ver o casal se entender, pois essa era a vontade de Roberto, ele que fora traído e humilhado por aquela que agora se fazia tão dócil a ele. Meu pobre filho do pretérito andou com o coração destroçado de amor por Leila, a quem chamavam Berthe de Sommerville. Nota explicativa 12. Personagem da obra O Cavaleiro de Lumières. Por algum tempo, depois que ela o deixou. Vi-me na obrigação de ampará-los e consegui por algum tempo, mas ele a encontrou em outra das voltas da vida e novamente foi abandonado. Não aguentando o peso da nova separação, atirou-se de um penhasco em nome do amor, não correspondido. Este mesmo sentimento equivocado de entregar-se à morte por amor, características do romantismo,
mas que é um ato de quem ignora as leis do verdadeiro amor sublimado. Fiquei consternado diante da fraqueza a que ele se entregou, e com olhar paterno também equivocado, culpei a reencarnada Andréia, que não era outra senão Leila. Quis vingar-me a despeito dos aconselhamentos dos bons amigos superiores. Então, persegui e obsediei com todas as forças de meu ser, levando-a também ao mesmo erro quando se atirou de um penhasco às costas da Bretanha. Envergonho-me de dizer que a inspirei e insisti obstinadamente para que ela se entregasse também à morte, mas depois, com a consciência dilatada, muito chorei pelo mal que causei, e não tinha outra intenção senão vingar Henri. Mas este há muito havia perdoado do fundo de seu coração, restando a mim o amargo remorso. Retomando a narrativa, vi que a festa prosseguia solene com as danças de costume. Leila era disputada para fazer par com os mais promissores rapazes solteiros da sociedade. Mas eu, que podia acompanhar o que ia além de seu coraçãozinho arfante pelo giro das valsas, percebi o despertar das energias afins de almas queridas do passado. Roberto e ela juntos formavam uma miríade de cores, um arco-íris de beleza, entrelaçando seus corpos espirituais enquanto dançavam. À medida que a jovem dama rodopiava pelas mãos de Roberto, suas faces se ruborizavam pelo esforço ou pela proximidade do cavalheiro. Aproximei-me para identificar-lhe os pensamentos e descobri que ela estava bem impressionada com o rapaz, pensando mesmo em revê-lo para que tivessem oportunidade de conversar melhor. Em sua imaginação, revia cenários de teatros e recitais cujas instalações visitara em companhia do pai e da mãe, mas que agora pretendia explorar mais detidamente com a companhia escolhida. Roberto percebia o brilho nos olhos azuis que a jovem pousava sobre ele e também o sorriso, retratando a alegria que irradiava de seu estado interior, sentindo-se também ele assim e pensava, por sua vez, no mesmo objetivo que ela, uma oportunidade para vê-la novamente. Mas ele a queria encontrar sem os arrebatamentos dos eventos sociais, onde seriam alvo mais uma vez de comentários e olhares. Como sabia que Dom Carlos queria ingressar Leila nos trabalhos de caridade, esperando que ela se interessasse pelos enfermos, distinguindo na pobreza um meio de despertar a sua piedade, o jovem médico pensou em convidá-la, ou antes, interessá-la no trabalho que realizava, para que ela pedisse ao pai que a levasse a conhecer o hospital. Quem sabe ela, tendo tanta beleza física, não poderia também ter um coração nobre, cujos valores morais só precisavam de um pouco de incentivo para se revelarem? Com certeza, se ela mostrasse interesse, Dom Ramiro não se negaria a levá-la, apresentando a ela os pobres amparados sob sua égide, já que mantinham o hospital e tantos se beneficiavam dele. Com essa disposição íntima, começou a discursar sobre si mesmo entre um giro e outro da música, dizendo que havia 5 anos que acompanhava o pai adotivo e o próprio Dom Carlos no atendimento médico. Particularmente se interessava por crianças e doentes do pulmão. Enquanto ele falava e se enchia de entusiasmo pela profissão que professava, via que Leila se interessava sinceramente. A valsa terminara, para eles rápido demais, sem que ele tivesse a oportunidade de convidá-la. Mas ela mesma viu a chance, enquanto se afastava para retomar outros convidados à dança. Falou com voz melodiosa. Caro senhor de Canaleiras, conseguiste tocar o meu coração para a beneficência. Quando há muito, meu pai tenta fazê-lo sem sucesso. Qualquer dia desses, pedirei a ele para visitar o hospital, pois não me faltam agora os motivos. O jovem enamorado sorriu, vendo que seus argumentos tinham surtido efeito, e respondeu a ela, certo de que agradava, assim, pai e filha. Estarei lá, visto que trabalho todos os dias.
Quando me quiserdes ver, serei o homem mais feliz de Madrid.